Ei, queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, vamos para mais um bate-papo? Hoje eu separei para a gente meditar em João 6. 5 pães e 2 peixinhos são suficientes. Quem nunca ouviu essa história na Bíblia, né? Que fala quando Jesus estava no mar da Galileia, ele atravessou para o outro lado e aí ele avistou uma grande multidão. Essa multidão era aqueles que ouviram falar sobre o que Jesus estava fazendo, dos grandes milagres, das curas dos doentes que Jesus fazia, e eles estavam ali à procura de Jesus. Então, Jesus perguntou assim para Felipe: Felipe, como a gente vai fazer para alimentar essa grande multidão? Jesus sabia. A Bíblia conta que Jesus sabia o que ele ia fazer, mas ele queria testar Felipe. E aí André viu entre a multidão um jovem e falou para Jesus assim: Olha, mestre, tem um jovem que ele tem só 5 pães e 2 peixinhos, só isso que temos. E isso é suficiente para Jesus, porque como você bem deve saber, se você não sabe, fique sabendo agora, ou vai lá em João 6 meditar, do 1 ao 13, vai contar essa história, e você vai ver que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, de maneira tal que a multidão inteira se alimentou. E ele ainda conseguiu guardar 12 cestos de pães, daqueles 5 pães. E aí fala na Bíblia o ensinamento, para que nada se desperdice. Gente, o que essa palavra pode falar para a gente? Tanta coisa, mas o que a gente vai falar hoje aqui especificamente é que às vezes nós somos esse jovem com 5 pães e 2 peixinhos e a gente não acredita que apenas 5 pães e 2 peixinhos pode alimentar uma multidão, pode fazer um milagre. A gente acha tão pequeno, tão pouquinho, e aí essa palavra vem nos ensinar que para Jesus 5 pães e 2 peixinhos são o suficiente, são o suficiente. O que a gente tem que ter é acreditar e perseverar. Acima de tudo, a gente tem que estar no lugar certo, na hora certa. Porque aquele jovem estava ali naquele lugar, no lugar certo, na hora certa e com a pessoa certa, que era Jesus. Se nós estivermos no lugar certo, na hora certa e acima de tudo com Ele, com o nosso Jesus, a gente pode crer que Ele pode multiplicar 5 pães e 2 peixinhos. Quantos de nós, não sei se você é cristão ou não, se você já teve uma experiência de levar a palavra de Deus para alguém que não pensou assim, mas eu não tenho assim essa aptidão para falar, eu não tenho tanta experiência assim na Bíblia, mas eu conheço algumas histórias bíblicas, eu acredito em Deus, acredito em Jesus, eu tenho fé. Vá com esses 5 pães e 2 peixinhos e deixa que Deus multiplica. Esteja no lugar certo, na hora certa, naquele lugar que a semente vai ser de fato semeada, naquele coração que precisa, aquela terra dura. Às vezes a gente tem que ter um cuidado de saber a hora que vai semear ali. Mas tem tanta gente precisando de ouvir a palavra de Deus com o coração aberto, que quer conhecer mais, que quer saber mais. Não tenha medo. Não tenha medo, não pense assim, mas eu só tenho 5 pães, só tenho 2 peixinhos, não vai alimentar, não é suficiente. Deixa Deus te usar. Deixa Deus mostrar para você que Ele é capaz de multiplicar os seus poucos pães, os seus poucos peixes. Eu não estaria aqui se eu não acreditasse nessa promessa. Quando eu olho para mim, eu falo, eu tenho pouco para dar, eu não conheço tanto assim, eu não sou uma pessoa tão estudiosa assim, a ponto de conhecer a fundo o contexto histórico da Bíblia. Tem muita coisa assim que eu leio e eu falo assim, como é, Senhor? Não estou entendendo. E aí eu preciso orar e falar assim, Pai, dá para mim o discernimento dessa palavra. E aí ele vai trazendo no meu coração a interpretação daquilo, o que aquilo pode ser usado nos meus dias. Eu começo a pesquisar qual o contexto daquilo. E eu vou indo com meus 5 pães e 2 peixinhos aqui, também tentando multiplicar e acreditando que pela misericórdia de Deus ele vai ser multiplicado, não por mim, que eu pouco tenho,
Nada tenho, né? Nós não temos nada se Deus não for conosco, se Jesus não for conosco. Mas sabe, não vamos deixar que o medo nos atrapalhe, nos intimide. Não vamos ser intimidados pelas vozes que falam pra gente assim: ah, você tem tão pouco, o que você está fazendo aí? Quando você estiver num lugar, em nome de Jesus, acredite que se Ele está com você, você pode estar ali. Se Ele está com você, Ele vai te dar o provimento do que você precisa. E esse provimento ele pode ser de diversas instâncias, seja numa instância material, seja numa instância espiritual, seja numa instância emocional. Ele pode sustentar, ele pode te dar o discernimento. E observa que para isso é preciso ter fé. Porque quando eles estavam ali, eles não sabiam que haveria alimento para eles, mas eles foram mesmo assim. A gente não sabe de antemão o que vai acontecer, mas a gente ora e fala assim: Pai, se Cristo comigo vai, eu irei, né? Como tem aquele louvor, né? Aquele hino muito lindo. Pai, se o Senhor for comigo, eu vou. E acredita que Ele vai abrir o caminho, Ele vai estar com você, te conduzindo. Creia que a multiplicação vem dele, vem dele. Quando a gente não dá esse passo, a gente se intimida pelo medo, ou a gente se prende naquilo que os nossos olhos estão vendo ali, naquele momento, e não usa a nossa fé, nós somos impedidos de desfrutar as coisas maravilhosas que Deus tem para nós, para derramar sobre a nossa vida e para usar, para nos usar, derramar em nós e através de nós. Então essa mensagem hoje é uma mensagem para te encorajar, a te encorajar e a olhar para o seu cesto e falar assim: Pai, é só 5 pães e 2 peixinhos, Pai. Mas assim como o Senhor multiplicou no passado, o Senhor pode multiplicar hoje. Em nome de Jesus, que essa mensagem chegue ao teu coração, que faça o efeito necessário que o Espírito Santo precisa para trabalhar em tudo que você fizer. Às vezes numa circunstância difícil, às vezes você pode estar no meio de pessoas que não acreditam, pessoas difíceis. E aí você, às vezes, fala assim: ah, mas eu estou começando agora na minha caminhada com Cristo. Busque Ele, busque o discernimento nele, fortalecimento nele, para na hora certa, não em qualquer hora, não. Na hora certa, no momento certo, Ele use a sua voz e multiplique tudo que você tem nas suas mãos. Muito, 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 muito além do que você pode imaginar. Que Ele faz assim. Ele faz muito mais do que a gente imagina. Um abraço, uma semana abençoada. Jesus abençoe você e a sua família.